Olá, graça e paz! Hoje, dia 20 de fevereiro de 2025, e nós estamos dando sequência à nossa leitura do mês. Hoje, capítulo de número 20. Nós estamos naquela semana maravilhosa, semana do avivamento. Temos tido culto todos os dias às 20 horas e tem sido uma grande bênção. E hoje vai estar conosco o pastor Éder no culto da noite. Então vale a pena você estar conosco para ouvir a palavra de Deus. Mas vou ao devocional do dia, capítulo 20 de Atos. Diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófico da Ásia. Esses nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortou-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram-no vivo o rapaz, sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte a Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apresentava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando-vos de anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para
arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Pois bem, se você tivesse certo a sua despedida, como você trataria com as pessoas que você gastou parte da sua vida ensinando, capacitando e abençoando? Se você fosse essa pessoa, como você se despediria dessas pessoas? Pois bem, Paulo, em mais uma das suas viagens missionárias, aqui ele está chegando de volta, fortalecendo igrejas, visitando campos em campos, fortalecendo as igrejas, encorajando os irmãos, instituindo líderes. Muito bem, a caravana de Paulo cresce, a caravana do Evangelho avança e avança poderosamente. Depois de visitar as igrejas da Grécia e Macedônia, Paulo está passando por Corinto, por Atenas, por Bereia, por Tessalônica, por Filipos, atravessa o mar, vai chegar em Troade, ou seja, ali naquele porto onde Paulo recebeu aquela visão para atravessar a Macedônia, passar para a Macedônia e ajudá-los, onde nasceu a igreja de Filipos e depois de Tessalônica, Bereia e por aí vai, onde foram instrumentos de Deus para a plantação do Evangelho na Macedônia e na Acaia. Paulo agora volta, visitando campos, fortalecendo irmãos. E chegando no porto de Mileto, Paulo resolveu então chamar os presbíteros para uma conversa. Mas antes disso, o texto diz que em Troade, Paulo ele resolve trazer uma palavra de exortação para os irmãos ali, e diz que era um dia de partir o pão, era o primeiro dia da semana, era um domingo, e ele prolongou o discurso até a meia-noite, ou seja, o sermão foi extremamente longo, e um jovem chamado Eutico dormiu e caiu do 3º andar, foi dado como um morto. Paulo foi lá, orou por ele, ele recobrou a vida, e Paulo continuou, diz que depois de comer o pão, de tomar o pão com os irmãos, diz que Paulo continuou o seu sermão, o seu discurso, até o dia raiar. Você já imaginou você estar numa igreja assim, onde o seu pastor vai prolongar o discurso de um dia para o outro? Pois bem, era um período de despedidas. Então, cada palavra que o apóstolo estava ministrando era de extrema importância. E o que era um dia sem dormir, diante de toda agora uma história que iria ficar em lembranças, valores que seriam aplicados em suas vidas para sempre. Esse povo tinha tudo para dedicar aquela noite inteira, para cultuar a Deus e para ouvir aquele discurso, aquele sermão. Era um tempo de despedida. Pois bem, Paulo não apenas fez isso, mas diz que no dia seguinte, na manhã, chegando a Mileto, diz que Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja, também fazer uma despedida da igreja que ele passou parte da sua vida, do seu ministério, onde o ministério esteve uma profundidade gigantesca. Afinal de contas, em Éfeso, o evangelho se expandiu por toda a Ásia Menor daquele contexto, ou seja, um país inteiro foi alcançado pelo evangelho. Então era muito importante. E Paulo então passa a discorrer muitos valores aqui sobre como ele se portou diante daqueles homens, aqueles que ele
encontrou, capacitou, treinou, e diz que foi com lágrimas que Paulo, com humildade, lágrimas e provações, que ele serviu o Senhor naquele lugar. E ele se tornou então um modelo, porque ele jamais deixou de anunciar coisa alguma que tivesse um proveito para a edificação desses irmãos. Ele deu testemunho, Paulo trouxe ensino, Paulo capacitou líderes. Nós vamos encontrar aqui muitos desses princípios, e Paulo agora está relembrando disso, está dando instruções a esses irmãos que iriam continuar pastoreando a igreja de Deus, para que fossem bons pastores, bons presbíteros, bons bispos no cuidado com a igreja de Jesus, aquela que ele tinha comprado, que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Pois bem, Paulo encoraja a que eles pastoreiem o rebanho, que eles também possam afugentar os lobos de fora, como também aqueles que estavam dentro, entre os discípulos, que iria tentar confundir o rebanho. Diz que não poupariam o rebanho. Então Paulo está dando um alerta para esses irmãos e está usando a sua vida como um modelo daquele que foi um líder padrão, que capacitou outros homens e que eles podiam olhar para ele e olhar para um homem marcado pelo Evangelho. E esse homem, a vida dele marcou a vida desses irmãos. E diz o texto ainda que Paulo fez as últimas exortações e eles então pararam à beira da praia, diz que para a despedida. E houve grande pranto, diz que abraçaram com muito afeto a Paulo, o beijaram, entristecidos porque ele havia dito que não veriam mais o seu rosto. Pois bem, era uma despedida não tão fácil para Paulo. Paulo sabia que a sua missão estava muito além. Ele retornaria para Jerusalém, onde ele seria preso, depois seria transferido para Cesareia Marítima, ficaria 2 anos esperando o julgamento, depois seria colocado num navio para seguir para Roma e enfrentaria naufrágio e muitas circunstâncias adversas, mas Paulo tinha uma convicção de que ele também testemunharia em Roma, como ele deu testemunho em Jerusalém, assim como ele testemunhou em Éfeso, em Corinto, em Filipos. A missão era para frente, não era para trás, era avançando, não era retrocedendo. Paulo entendia que precisava avançar. Então, ele se despede desses irmãos, esses que ele não teria mais esse contato físico, e de maneira afetuosa ele foi abraçado pela igreja. Isso demonstra um encorajamento muito grande, como nós somos amados quando nós sentimos o calor humano daqueles que amam a Deus e aqueles que também nos amam, assim como também nós devemos amá-los. Como é bom ver uma igreja fraterna, de irmãos que se importam. Pois bem, quando nós temos despedidas, nós procuramos as melhores palavras para dizer naquele momento, palavras que vão impactar vidas, as pessoas, e Paulo fez isso, selecionou. E o capítulo 20 tem instruções para líderes de maneira robusta. Então, quando você relê esse texto, vá pegando os princípios, os valores que Paulo aplica aqui à vida dos presbíteros de Éfeso, porque esses nós temos aplicado nos últimos 2000 anos, a vida de líderes em todo o mundo. Nós, pastores, presbíteros, líderes, nós lemos esse texto, nós somos fortalecidos em nossa fé e relembramos da nossa missão, de pastorear o rebanho de Deus, o qual Jesus comprou com o seu próprio sangue. Deus abençoe sua vida. Nos vemos na próxima.